Olá, nós estamos aqui com mais um vídeo para o canal, seja muito bem-vindo, meu nome é Joyce Prado. Você que já conhece os nossos vídeos sabe que nós vamos passar agora 10 minutos refletindo na Palavra de Deus, examinando as Escrituras e trazendo para os nossos dias. Você que está com a sua Bíblia, já quiser abrir, nós vamos examinar hoje as Escrituras no livro de Mateus, capítulo 25. Você que não está com a Bíblia, não tem problema, abra seu coração, coloque um desejo de conhecimento, de vontade, para que você possa aí fazer com que essa terra fértil seja o seu coração e a palavra que vai ser ensinada seja a semente, para que venha aí ser plantada, germinada, crescer e dar frutos, né? Então, nós estamos aí falando a respeito da palavra de Deus nesses dias. E tem algo que eu sempre falo nos nossos vídeos, que é o mais importante do que nós aprendermos a palavra de Deus é nós praticarmos ela. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre um evangelho prático, uma vida com Deus prática, onde nós podemos aprender e colocar em prática, e isso vai fazer toda a diferença, até mesmo com relação à nossa vida eterna. Nós vamos aprender isso hoje. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, temos lá vídeos disponíveis, mais de 200 vídeos, né? Todos de 10 minutos, vídeos rápidos, práticos, para a gente poder aprender com a palavra. Mateus, capítulo 25, eu quero ler com vocês o versículo 34 em diante, que diz assim: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me o que comer. Tive sede e deste-me o que beber. Era estrangeiro e me hospedastes. Estava nu e vesti-me. Adoeci e estiveram comigo. Estive na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos ter fome e demos de comer? Ou quando te vimos ter sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo na prisão e fomos te ver? E ele respondeu-lhe: Em verdade vos digo que quando fizestes a um destes, os meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Olha só, aqui nós estamos falando, né, do juízo final, aonde nós vamos nos encontrar com Jesus. E ele vai colocar ali a sua direita e a sua esquerda, e ele então dirá: Vinde a mim, benditos do meu Pai, né? E aqui ele deixa muito claro que as pessoas que estarão com ele são pessoas que tiveram atitudes, né? E essas atitudes elas estão descritas aqui. Deixou até as pessoas um pouco confusas, a qual elas perguntaram: Senhor, mas quando o Senhor teve fome? Quando o Senhor foi estrangeiro? Né? E aí nós vimos a resposta do próprio Jesus, dizendo que quando nós fizemos a qualquer um destes pequeninos irmãos, fizestes a mim. Por isso que eu disse que a palavra hoje, que nós vamos aprender sobre um evangelho prático. A nossa salvação, ela é pela fé. A fé em Cristo Jesus. Mas ela é uma fé que ela vem demonstrada através de ações concretas, de amor ao próximo. Então nós não podemos negligenciar isso, porque senão nós corremos o risco de nós não sermos salvos. Exatamente. Aqui no livro de Mateus, capítulo 7, no versículo 21, diz assim, olha: Nem todos o que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que fez a vontade do meu Pai que estás no céu. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós expulsamos demônio, nós fizemos muitas maravilhas. E sabe o que o Senhor vai dizer? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Vós praticais iniquidade. Olha que forte, né? Então, a questão muitas vezes de nós fazermos parte de uma religião, de uma denominação, ela não nos dá a certeza da vida eterna, da salvação. Porque aqui nós vimos que pessoas irão dizer isso.
expulsamos em teu nome, fizemos maravilhas, profetizamos em teu nome. Olha só, aqui está falando de um povo que declarava, mas um povo que praticava a iniquidade, como está escrito. E agora aqui nós vimos atitudes de pessoas que davam comida aos necessitados, de pessoas que vestiam aqueles que estavam nus, de pessoas que visitavam os presos. Olha só, aqui nós estamos vendo o Senhor Jesus chamando de meus pequeninos irmãos, todos aqueles que estão prisioneiros. Ah, mas não é essas pessoas, são aqueles que são presos injustamente. A Bíblia, ela não nos dá esse pensamento, porque esse pensamento, ele é humano, ele vem da nossa parte. O Senhor, ele ama e ele ama todos e ele não tem prazer na morte do ímpio. Nós temos uma mensagem falando a respeito disso. E aqui o Senhor, ele está falando de quem ajuda os necessitados, de quem ajuda os estrangeiros. Quantas vezes nós vemos pessoas se refugiando de outros países, vindo para cá, para o nosso país? Nós vimos muito, pessoas venezuelanas que vieram em busca de algo melhor, às vezes pedindo uma ajuda, precisando reconstruir a sua vida. Quantas vezes nós ajudamos essa pessoa? Ou quantas vezes nós fazemos algo mais do que uma ajuda? Tentar ajudar essa pessoa a reconstruir a sua vida? Aqui está dizendo. E aqui, na verdade, se nós formos pensar, tem poucas atitudes citadas, Poucas atitudes citadas. Tem a questão da doença, do enfermo. Quantas vezes nós vamos visitar pessoas doentes, orar por elas? Quantas vezes nós vamos em um velório, onde a pessoa já até mesmo morreu, mas ali existem pessoas vivas precisando de um abraço, de um carinho? Quantas vezes nós damos um prato de comida para quem está com fome? Quantas famílias necessitadas nós conhecemos? Ah, mas se eu for ajudar todos, eu também não tenho condições, O Senhor, ele conhece o nosso coração, ele conhece a nossa atitude, ele sabe o que os nossos olhos vê e o que os nossos olhos negligenciam. Então, nós não estamos aqui, para colocar diante de uma mesa todas as necessidades do mundo, das pessoas, mas nós estamos aqui colocando diante deste vídeo, diante da palavra de Deus, que o Senhor, ele diz que aqueles que estarão com ele, aqueles que serão recebidos como vinde benditos do meu Pai, é aqueles que têm uma fé em Jesus Cristo, mas uma fé que ela é demonstrada através de ação e de amor ao próximo. Não tem como eu dizer que eu amo Jesus e eu não amo meu irmão. Não existe. Então nós precisamos amar o nosso próximo. A palavra de Deus diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria e nós temos visto isso acontecer. Nós temos que amar dentro da nossa casa, amar dentro da nossa família, amar a nossa vizinhança, amar a nossa cidade, amar o nosso país. O amor, ele tem que se estender em todos os lugares. A misericórdia, ela precisa estar dentro dos nossos corações. Às vezes é difícil? É difícil. Tem pessoas que nos magoam, que nos chateiam, que fazem coisas que fazem roubar a nossa paz, mas nós precisamos, diante de Deus, buscar esse amor que ajuda o necessitado, que veste aquele que está nu, que dá de beber aquele que tem fome, aquele que sabe que o seu vizinho, sua vizinha está precisando de uma ajuda, de um conselho, de uma palavra, de um ombro amigo, de um tempo que seja para conversar. E você está ali disposto a ouvir as pessoas. Nós não vamos conseguir resolver o problema de todas as pessoas, isso é fato, mas nós conhecemos alguém que pode resolver. Por isso que ontem nós falamos que nós temos uma missão, e uma missão que foi nos dada por Jesus, que é levar o evangelho. E nós aprendemos que muitas vezes nós conseguimos fazer isso de forma a qual nós nem precisamos abrir as nossas bocas, através de atitude, através de ajuda ao próximo, Ninguém é tão pobre que não possa ajudar alguém. Todos nós temos algo para oferecer, e eu não estou falando simplesmente de dinheiro, não estou falando de dinheiro, eu estou falando de uma ajuda,
Muitas vezes tem pessoas que têm dinheiro, condições, mas essas pessoas elas não têm tempo para isso. E se você conhece a necessidade de alguém e você não tem dinheiro, você pode recorrer àquela que tem dinheiro. O que nós mais vemos são pessoas, empresas, empresários, pessoas que estão dispostas muitas vezes a ajudar. Mas nós podemos ser esse intercessor, essa ponte, esse caminho. Eu já fiz trabalho voluntário, comunitário, e nós fazíamos todo ano festa infantil para as crianças, crianças carentes, e nós arrecadávamos tantas coisas para as crianças. Eu já fiz trabalho também na época do inverno, de roupa, cobertor, sopa, e tantas pessoas, empresários, mercados, eles nos ajudavam. São pessoas que estão com o coração aberto, mas precisam ter aquelas que tomam a frente para poder fazer. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. O nosso tempo é muito curto. Vamos praticar a palavra de Deus. Não vamos apenas ser conhecedores dela, vamos ser praticantes, ouvintes e praticantes. E esse é o evangelho prático. É aquele que nos salva, é aquele que nos faz estar ao lado do Pai, aquele que nós vamos ouvir: vinde a mim, benditos do meu Pai. Se você gostou, curte, compartilha, deixa um comentário aí, se você precisa, colocar em prática mais, se você já tem feito algo, compartilha conosco para a gente conhecer, saber, para a gente poder também fazer talvez o que você tenha feito ou ajudar você. Envia para um amigo essa mensagem, compartilha nas redes sociais e eu te espero aqui no próximo vídeo. Até mais!